Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Grandes Clássicos aqui no canal Espaço da Bola. Hoje vamos falar do clássico Rei da Amazônia, o clássico Repá, entre Remo e Paysandu. Geralmente, quando eu estou fazendo vídeos aqui no canal Espaço da Bola, eu uso a iluminação do cenário verde. Mas como estamos falando de um clássico entre dois times azuis, ninguém vai ficar chateado se eu usar a iluminação azul, né? Então estamos aqui para falar do clássico entre o azulão e o bicolor, né? O torcedor do Remo é chamado de torcedor azulino, enquanto que o torcedor do Paysandu é o bicolor. O Remo utiliza cores mais escuras, um tom mais escuro de azul, enquanto o time do Paysandu, além de usar o azul um pouco mais claro, mescla mais com o branco. Tanto que o uniforme do Remo usa a camisa azul escura e o uniforme do Paysandu usa a camisa listrada com o branco e o azul claro. O Remo, que foi fundado em 5 de fevereiro de 1905, tem como mascote atualmente um leão e foi fundado de várias pessoas que saíram de outro clube, o Esporte Clube do Pará. Saíram de lá Vitor Engelhard, Raul Engelhard, Eugênio Soares, Narciso Borges, José Henrique Danin, Vasco Abreu e Eduardo Cruz, e fundaram o Grupo do Remo. Depois de um tempo de atividade, o grupo foi extinto em 1908 e em 1911, no dia 15 de agosto, o grupo foi retornado. E em 29 de dezembro de 2011, no mesmo ano do retorno, foi proposta a mudança do nome do clube, e que em 1914 foi consolidado como Clube do Remo, nome que traz até hoje. O Clube do Remo tem o seu estádio próprio, o estádio Evandro Almeida, conhecido como o Baenão. O estádio foi fundado no ano de 1917, exatamente na comemoração de 6 anos do retorno da equipe, no dia 15 de agosto, e até hoje é o estádio do Remo. Além disso, o clube também tem a sua sede náutica, que era utilizada já na sua primeira fundação em 1905 e que foi adquirida no dia 7 de março de 1923. Depois de algumas reformas, ela foi inaugurada em 1925. Já a sede social do Clube do Remo foi adquirida em leilão em 1938, reformada em 1955 e entregue ao clube em 1959. Já o Paysandu, o Papão, fundado em 2 de fevereiro de 1914, tem como mascote o lobo. E o nome do time foi dado em homenagem à tomada de Paysandu, em 1865, uma cidade uruguaia, onde participaram tropas brasileiras. Um pouco antes da fundação do Paysandu, em 7 de dezembro de 1913, Hugo Leão, que foi uma pessoa também histórica da época do Paysandu, foi convidado para o Clube do Remo. E ele disse: vou fundar um clube para vencer o Grupo do Remo, que era o nome, naquela época, do Clube do Remo, antes da mudança para o nome atual. E aí o Paysandu foi fundado dia 2 de fevereiro de 1914. Outra do Hugo Leão, né, que jogou na equipe do Paysandu, no dia 14 de julho de 1914, uma partida entre Paysandu e Ipiranga, Hugo cobrou um dos pênaltis do Paysandu de costas, de calcanhar, fazendo o 6º gol da equipe do Paysandu naquela partida. O jogo terminou 14-3 para a equipe do Paysandu. Apesar do time ter sido fundado dia 2 de fevereiro, no dia 19 de fevereiro, a equipe muda de nome. Tinha sido fundado como Futebol Clube e passou a se chamar Paysandu Esporte Clube. Então, o time passou 17 dias tendo a nomenclatura de Futebol Clube apenas. Depois, associou-se o nome a Paysandu, como eu falei naquele episódio da tomada de Paysandu. O estádio do Paysandu, antigamente, era da firma Ferreira e Comandita. Foi fundado em 14 de junho de 1914 e foi adquirido pelo Paysandu por Leônidas Sodré de Castro, que era presidente do Paysandu na época e que hoje dá o nome ao estádio, chamado também de Curuzu. Os estádios eram muito próximos. Existem, inclusive, relatos de que quando os times jogavam entre si, os dois times, cada um
se concentrava no seu próprio estádio e eles iam andando de um estádio para outro. Além de serem muito próximos, são na mesma avenida, né? Hoje, algo como isso é impensável por conta dos episódios que a gente sabe de violência. Inclusive, apesar de cada um ter o seu estádio, a cidade de Belém também tem o Mangueirão, que é um estádio muito grande, né, e que abriga mais público do que ambos os estádios dos dois times, e que geralmente é utilizado quando os jogos têm esse apelo de público maior. Outra curiosidade sobre os estádios dos dois times, a inauguração do estádio do Paysandu, quando ainda não era adquirido pelo Paysandu, a inauguração inicial mesmo, quando o estádio ainda era alugado, houve um clássico para inaugurar o estádio, e o clássico foi vencido pelo Remo, por 2-1. Inclusive, o primeiro gol feito no clássico foi um gol olímpico para o Remo. O Paysandu conseguiu o empate, mas sai o gol da vitória do Remo, que foi inclusive um gol contra, e termina em 2-1 esse primeiro clássico no campo do Paysandu, sendo então o primeiro jogo no estádio, o primeiro clássico, e já tem toda essa história para contar também. Então é uma rivalidade grandiosa realmente, Remo e Paysandu. Esse é o clássico mais jogado no mundo. Os números que eu consegui trazer aqui do O Liberal apresenta 765 jogos. Inclusive tem uma margem de erro aí, podendo ter sido 766, como eu fui buscar em algumas outras fontes. Os números trazem 267 vitórias do Remo, com 976 gols marcados, contra 239 do Paysandu, com 971 gols marcados. A quantidade de empates é onde tem essa discrepância, tendo sido anotados 259 empates entre os dois, podendo ter sido 260, como existem aí algumas outras fontes também. A maior goleada nesse clássico foi um 7-0 do Paysandu em cima do Remo, em julho de 1945, enquanto a maior goleada do Remo foi um 7-2 em cima do Paysandu em maio de 1939. O artilheiro desse clássico é Hélio, do Paysandu, marcou 47 gols no clássico nos 14 anos que ele atuou no Paysandu, entre 41 e 54. Hélio apenas atuou pelo Paysandu em toda a sua carreira. Em relação à questão de invencibilidade em clássicos, o Remo passou 33 jogos invicto entre dia 31 de janeiro de 1993 e dia 7 de maio de 1997, mais de 4 anos sem perder o clássico. Enquanto o Paysandu passou 13 jogos invicto no clássico entre 29 de janeiro de 1970 e 9 de dezembro de 1970. Em relação aos clássicos, o Remo acaba tendo essa vantagem na disputa direta contra a equipe do Paysandu. Mas vamos falar de títulos agora. O clube do Remo conquistou a Copa Verde em 2021, que é similar à Copa do Nordeste, um campeonato regional que une o Norte, o Centro-Oeste e o Espírito Santo atualmente, enquanto o Paysandu conquistou 2 vezes em 2016 e 2018. Campeonatos brasileiros, o Paysandu tem 2 Séries B, 91 e 2001, enquanto o Remo conquistou a Série C em 2005. O torneio Norte e Nordeste foi conquistado pelo Remo em 1971. A Copa dos Campeões, que era um torneio que reunia campeões estaduais, foi vencida pelo Paysandu em 2002. A Copa Norte foi vencida pelo Paysandu em 2002. O Campeonato Paraense tem 47 títulos do Remo, enquanto 49 para o Paysandu. E o Remo venceu o torneio internacional de Caracas em 1950. Na história recente, nós temos aí nos últimos 10 anos, aliás, nos últimos 11 anos, porque nessa temporada o campeonato foi vencido pelo Águia de Marabá, primeiro título do clube e da cidade de Marabá. Já já eu falo um pouco mais sobre cidades, tá? Mas entre 2013 e 2022, cada um tem 5 títulos e sempre se alternando assim, sem uma sequência muito grande de cada. 13 para o Paysandu, 14 e 15 para o Remo, 16 e 17 Paysandu, 15 e 19 Remo, 20 e 21 Paysandu, 22 Remo. Esses foram os títulos aí recentes do campeonato estadual, que tem 49 títulos para o Paysandu, sendo o maior campeão do Pará,
O Remo vencendo o campeonato por 47 oportunidades e a Tunaluso, que voltou a disputar competições no cenário nacional recentemente, tem 10 títulos. Olha a diferença, né? Mais de 4 vezes mais a diferença. E se somar Remo e Paysandu, a diferença é absurda. O Tunaluso, então, tem 10 títulos. O União Esportiva tem 2 títulos e o clube já foi extinto. Venceu o Campeonato Paraense em 1908 e 1910. O Independente de Tucuruí venceu o campeonato em 2011. O Cametá em 2012. E o Águia de Marabá venceu em 2023, esse ano. Fazendo a soma, então, dos títulos por cidade, dos 111 títulos, 108 vezes o título ficou em Belém. Uma vez foi para Tucuruí, outra para Cametá e outra para Marabá. E a grande maioria dessas vezes ficou entre Remo e Paysandu. Em questão de sequência de títulos no Campeonato Paraense, o Remo tem um heptacampeonato entre 1913 e 1919, além de um pentacampeonato entre 1993 e 1997. Então, o Remo tem tanto a maior sequência de títulos quanto a segunda. E a segunda está empatada com o Paysandu, que também teve um pentacampeonato em 1942 e 1947. 46 não houve campeonato, então foram aí 6 anos seguidos, né, mas com só 5 campeonatos disputados e esses conquistados pela equipe do Paysandu. Então, essa é uma boa parte da história do clássico. Ainda tem uma curiosidade bem legal. Esse fato curioso não é exatamente em um clássico, mas sobre a rivalidade Remo e Paysandu. Em 2001, pela 27ª do Grupo A da Série B do Campeonato Brasileiro, o time do Paysandu enfrentava a Tunaluso no Baenão, estádio do Remo. E na hora de um dos gols do Paysandu, o atacante Albertinho, ele tira a camisa e veste a estátua do leão do Remo com a camisa do Paysandu. Isso gerou uma revolta geral, teve cenas lamentáveis no campo, teve a explosão da rivalidade entre as duas torcidas e no dia seguinte o Remo jogou contra a equipe do ABC. Alguns torcedores antes da partida foram até o estádio e lavaram a estátua, utilizando inclusive soda cáustica para limpar a estátua da camisa do seu rival. Outro fato curioso, esse em clássicos, foi quando em 2014, no jogo de ida da final do primeiro turno do Campeonato Paraense, o Remo tem a oportunidade de sair na frente aos 40 minutos do segundo tempo, quando seu atacante sai cara a cara com o goleiro. E na hora da finalização, um cachorro invade o gramado e atrapalha o atacante na hora da finalização. Detalhe que o nome do cachorro era Lobo, que é o mascote do Paysandu. Então, houve mais um episódio como esse aí, entre essa rivalidade de Remo e Paysandu, que é, sem dúvida, se não for a maior, é uma das maiores rivalidades do Norte e com certeza também uma das maiores do Brasil. Fica aqui a pergunta para vocês, quem é o maior da Amazônia? Quem é o rei da Amazônia? Remo ou Paysandu? O Remo, ele tem uma vantagem nos duelos diretos, nos clássicos. O Paysandu tem uma quantidade maior de títulos. Quem vocês acham que merece o título de rei da Amazônia? Manda nos comentários e manda aqui também sugestões de outras rivalidades para a gente trazer aqui no canal. Tá certo, amigos? Muito obrigado. Não se esquece de dar o like, se inscrever aqui no canal para dar uma força pra gente. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo da nossa série. Valeu, galera!